Pai amado, Pai celestial, Pai, colocamos o nosso coração hoje à tua disposição, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor entre, Pai, com uma palavra e ela fique em nós, Pai. Abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, abra o nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus. Para que não saiamos daqui vazios de nós mesmos, Pai, mas cheios da luz do Senhor, Pai. Cheios da direção do Senhor, cheios daquilo que o Senhor tem, Pai, para as nossas vidas. Porque tomamos posse, Pai, desta palavra, para que ela seja vida, e vida em abundância em nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então toma posse dessa palavra agora, porque depois você vai ficar meio com medo de tomar posse dela. Já toma posse agora, segura, que é forte, Brasil, amém? Em Filipenses, irmãos, a gente está lendo o livro de Filipenses, né? E Deus falou comigo em Filipenses, amém? 4:10. Fala da gratidão. Denis me ajudou bastante, né? Porque eu li todo o material do Denis e foi ótimo, maravilhoso. A gratidão de Paulo para com os filipenses, né, irmão? Essa carta fala sobre isso, amém? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinham antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Fala para o irmão do seu lado, porque o tema é sobre isso, amém? Fala para o irmão que está do seu lado agora, irmãos. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, irmãos, amém? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. 14. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. O 17. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Como é tremendo, irmãos, amém? Essa passagem é forte, dolorida, mexe com a gente, amém? E o que Paulo está fazendo ali? Ele está elogiando aquele povo, irmãos. Ele está sendo grato, agradecendo com contentamento, com graça, com amor, irmãos, amém? Ele estava feliz com aquele povo, irmãos, amém? Com a postura, com o comportamento daquele povo. E hoje Deus te pergunta, você é a noiva que espera o amado, irmãos? Você é a noiva de Cristo? Aí Deus ele te fala outra pergunta. Quando o noivo vier, o noivo é Jesus, amém? O que ele vai dizer de você? Se ele chegar hoje aqui, irmãos, ele vai estar assim como Paulo, em contentamento. Você é minha noiva, vem aos meus braços. Vem. O que Paulo vai dizer para você se ele chegar hoje aqui, Jesus, entrar por essa porta? Ele vai estar feliz com o seu comportamento? Ele te pergunta hoje. Com as suas atitudes, com o que tem saído da tua boca, irmãos. Ele vai estar feliz, assim como Paulo esteve com aquele povo que estava vivendo a palavra de Deus? Você tem vivido a palavra de Deus? Isso que Deus faz a pergunta hoje. Você tem levado as boas novas? Ou você tem levado pessimismo, só má notícia por irmão? O que você tem levado para aquele que precisa de você?
O que você tem levado? Você aprendeu essa palavra que é melhor dar do que receber? Ou você ainda não entendeu essa palavra, irmãos? Um filho, a noiva, ela entende essa palavra com bastante clareza, amém? Glória a Deus. Então Deus está perguntando de novo para você. Você está preparado para bodas do Cordeiro, irmãos? Você está preparado? As tuas vestes estão limpas? Como estão suas vestes, irmãos, amém? Porque Deus sabe o que é, o que é o maço top de tudo? Que Deus sabe o que acontece por trás dos bastidores. O que você tem falado da igreja? O que você tem falado dos seus irmãos? O que você tem falado da noiva, irmãos? Deus sabe de tudo. Os seus pensamentos, irmãos, amém? Como você tem julgado as pessoas e às vezes não olhado a trave que está dentro do teu olho. Amém? Que está no teu olho, irmãos, amém? Chegar aqui, maquiado, arrumadinho, é fácil, irmãos. É muito fácil você chegar aqui, ficar tudo bonitinho, glorificar Deus com alegria, amém, irmãos? Tudo certinho, é muito fácil, amém? Eu até acho que se Jô Soares estivesse no meu lugar, ele estava falando melhor que eu, mais bonito. Só que tem uma diferença, não tem unção, não tem verdade, não tem poder de Deus, irmãos, amém? E para esse povo, irmãos, porque que vive só do oba-oba aqui, glorificando, glorifico a Deus, e faz aquele reteté aqui dentro, irmãos. Aí não pode falar reteté, né? Eu aprendi. Misericórdia. Que fica na unção, né? Amém? Misericórdia. Amém, irmãos? Até os fariseus faziam isso. Não é verdade? Os fariseus eram os primeiros da sinagoga, irmãos. Sentavam nas primeiras, destacavam em todo mundo. Eram os doutores, eram os eram os tal. O status lá em cima, irmãos. Amém? Mas o coração estava como? Olha o que Deus disse para eles e o que ele diz para essa que não é a noiva dele, que está só gritando o nome dele aqui, mas o coração está podre. Amém? Deus diz assim, Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, falsos adoradores, eu acrescentei, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas internamente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. O 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos para os homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Misericórdia, irmãos. Amém? Se Deus está falando com nós de transformação, irmãos, é porque Ele está falando para nós isso. Nós precisamos de transformação, irmãos. Essa palavra cumprimenta a palavra da pastora Fernanda, amém? Por quê? Quantas trevas ainda estão nos nossos corações? Quanta luz ainda precisa entrar dentro de nós, irmãos, amém? Deus está pedindo hoje para a igreja, para a noiva, desperta, desperta, ó que dormes. Desperta, irmãos. Como Deus tem falado de transformação nesses últimos cultos, irmãos. E tem pessoas que ainda não têm entendido o recado, irmãos, amém? Deixa a luz entrar hoje no seu coração. Hoje, irmãos, porque amanhã pode ser tarde, amém? A noiva, ela é luz. A noiva não é trevas, irmãos. A noiva é luz. Ela precisa emitir o brilho do Espírito Santo, amém? E é esta noiva, irmãos, que vai para bodas do Cordeiro. É só esta. Quem está com o coração em trevas, como a pastora falou, vai ficar, irmãos, vai para outro canto. Mas não vai para bodas do Cordeiro, amém? Porque estão sujas. As vestes estão sujas, irmãos, amém? Falo isso, irmãos, porque Deus tem trazido luz para nós. Todo culto, irmãos. Só não pega quem não quer. Só não pega, sabe quem? Aquele povo que fala, essa palavra é para fulano. Essa palavra é para ciclano. Não, essa palavra é para você. Essa palavra é para você que está aqui, irmãos. Porque nós temos que ser luzeiros do Senhor, amém? E não sepulcro caiado. Coração podre. Vazio. Cheio de imundícia, irmãos, amém?
Glória a Deus. Quantos irmãos, né, que estão perdidos fora da palavra de Deus. Fala só de boca, irmãos. Só de boca. E sabe como que você vê isso? Pelas atitudes, pelos comportamentos. É só você apertar um pouco que espana. Quem não é noivo espana fácil, reclama fácil, argumenta fácil. Não faz quase nada, mas opina em tudo. Eu sei fazer melhor. Ah, mas o pastor fez aquele retiro. Ai, que vergonha. Eu sabia fazer melhor. Eu sabia fazer melhor. Essa que não é a noiva. Se você se enquadra aí, desperta. Põe defeito em tudo, irmãos. Amém? Põe defeito em tudo. Mostra as garras facinho. É só chegar o dia mal. Mostra as garras. Amém? E é como que o que a Bíblia diz? É pela árvore que a gente conhece os frutos. É pela árvore, irmãos. Amém? Então por isso que a gente percebe fácil quem é noiva e quem não é. Às vezes a pessoa está achando que ela é noiva, mas está todo mundo percebendo que ela não é. Por quê? Pelas atitudes dela. Amém? No dia mau, quando a tempestade vem, irmãos, ela vira no giraia. Vira no 12, fica revoltada, murmura, reclama de tudo. Ninguém me está vendo. Ninguém faz nada por mim. Reclama, irmãos, de tudo. Só ela é sofrida, ninguém dá atenção para ela. Ela quer ser o centro das atenções, irmãos. Essa não é a noiva, irmãos, amém? São aquelas pessoas que querem estar certa com tudo. Eu estou só repetindo tudo que a pastora falou. Vocês lembram o que a pastora falou? Tudo isso. É o centro das atenções. Só ela que está certa. Nunca está errada. Em nada, irmãos. Deus está querendo falar hoje para a noiva. Desperta. Amém? Desperta, irmãos. Porque essa pessoa, ela nunca concorda com a direção. Às vezes ela está com raiva de mim agora por causa dessa palavra. Mas você fica com raiva de Deus, porque Deus está mandando para você essa palavra. A palavra não vem de mim. Graças a Deus. Graças a Deus que a Bíblia não fui eu que escrevi também. Foi o próprio Deus. Então você senta no teu quarto e acerta as contas com Deus. Amém? Porque é isso que está precisando, irmãos. Amém? Então tem gente que já acha que é vaso pronto. E não foi isso que nós aprendemos aqui do vaso pronto. Na verdade, tem todo um processo. E quem grita, quem murmura, quem chora, nunca vai ser um vaso pronto. Nunca vai se cumprir o propósito. Foi isso que nós aprendemos quando o pastor pregou também, irmãos. Nunca vai ser vaso pronto. Só que essas pessoas, assim como os fariseus, se achavam o quê? Vaso pronto. Amém? Glória a Deus. São pessoas insatisfeitas. Amém? Com tudo, irmãos. Inconvenientes. Que não conseguem se relacionar saudavelmente por muito tempo com ninguém. Sabe por quê? Porque elas geram conflitos e situações desagradáveis, porque o coração delas está cheio de trevas. Cheio de trevas, irmãos. E quando a gente está cheio de trevas, logo manifesta. Que a Bíblia fala o quê? Que a boca fala que o coração está cheio, irmãos. Amém? Não tem como mascarar por muito tempo. Amém? Glória a Deus. Eu tenho um exemplo meu disso que eu estou falando aqui. Que a palavra fala para nós primeiro. Amém? Geralmente quando a Lu, o pastor, prega, né? Eles pregam um pouco duro, assim, igual eu, né? A pastora consegue falar de trevas, irmãos, é tão massa, né? Gente, tão bonito falar de trevas. Gente, se eu falasse de trevas, imagina, eu estou falando a mesma palavra que ela, mas você vê a diferença, né? E aí quando a Lu e o pastor pregam, eu já fico com medo, eu só fico lá pedindo misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Irmãos, que eu já sei que vai vir chumbo grosso. Vai vir. O processo de trabalhar o vaso é dolorido, machuca, dói. Se não doer em você, é porque você nunca deixou passar pelo processo. Você nunca se transformou em vaso novo. Tem gente que tem 20 anos, eu chamo de carreira cristã, porque é carreira. Porque tem 20 anos de carreira e continua do mesmo jeito, aquele vaso velho, rachado e cheio de imperfeições. Cheio de imperfeições. Sabe por quê? Porque nunca aceitou passar pelo processo. Nunca conseguiu tomar posse de uma palavra dura. Eu falo misericórdia, mas eu falo, Senhor, misericórdia, mas me ajude a passar por esse processo. Irmãos, Deus quer estar contigo em todo o processo.
E nenhuma parte do processo ele vai te abandonar. É você que sai fora do processo. E quando você sai fora do processo, o propósito não se cumpre na sua vida. Não foi isso que nós aprendemos? Por isso, passe pelo processo, irmãos, que dói menos. Amém? Glória a Deus, irmãos, amém? Então, Deus está dizendo hoje, você que age com aquele comportamento que eu falei anteriormente, você não é noiva, irmãos, amém? Não é noiva. Tome posse hoje dessa palavra. Porque essa palavra, quando você vê no decorrer dela, é tudo aquilo que nós precisamos ser transformados, ser libertos para tornar a verdadeira noiva do Senhor, amém? Glória a Deus, amém? E quando o pastor falou de milagre, é outra coisa que eu tenho medo também, irmãos. Me dá um medo. Por quê? Milagre dói, irmãos. Milagre, irmãos, esses tempos que eu passei um milagre, sabe o que é aquela cova dos leões que a pastora falou? Fiquei lembrando eu ali. Eu estava ali dentro daquela cova. Sabe aquela escuridão, dor, choro, sofrimento? Eu não tenho saudade nenhuma de voltar para lá. Mas se você precisa de um milagre, à noite a palavra hoje é para você. Que você precisa passar pelo processo, tornar um vaso novo. Para que a vitória chegue na sua vida, irmãos. Porque precisar de um milagre, irmãos, não é fácil, irmãos. É terrível, irmãos. É muita dor, é muito sofrimento, irmãos. Amém? Então eu sei reconhecer pelos frutos, irmãos, de tudo que eu já passei na minha estrada, nos milagres que eu vivi. Quem são os guerreiros de Deus que estiveram comigo? Sei reconhecer também quem não é a noiva. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque no dia mau, você conhece quem é noiva e quem não é. Você crê? No dia mau a gente vê. Quem está unido, igual ela falou aqui a Sandra, um corpo só. Quem está no corpo ou quem não está. Sabe aquele povo que está na igreja, mas não está no corpo? Assim. A gente consegue saber. No dia mau, quem é noivo e quem não é. Amém? Deus, eu acho que trouxe essa palavra, irmão, porque eu já passei dias terríveis. Já passei dias de muita humilhação. Meu ambiente de trabalho é um ambiente massa para você ser humilhado assim, sabe? É só você pisar lá, se você não baixar a cabeça, você já toma uma de entrada já. Amém? Já é fácil para bater. Sabe por quê? Porque quando o pastor prega aqui, a palavra não é para ser hollywoodiana, irmãos, não é para ser um espetáculo. É para quando você sair da porta, acontecer uma situação, porque toda vez que prega um negócio aqui, por isso que eu falo misericórdia, irmãos. Porque logo ali acontece. Teve um dia que ele falou, tem uma pessoa que passa 5 dias terríveis. Eu passei 5 dias piores da minha vida. Foi eu. Entendeu? Aí eu fico com medo, eu já peço a misericórdia. Foi eu que passei. Não sei se alguém passou junto, né? Mas eu passei. Então, irmãos, por que você precisa ter um coração quebrantado, amém? E dar outra face para bater. Para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Para que o poder de Deus seja aperfeiçoado na sua vida, amém? Eu já passei, porque eu vou contar um testemunho aqui, irmãos. Às vezes para você pode ser besta, mas para mim mudou meu coração e forjou o meu caráter. Às vezes é pequeno para algumas pessoas, mas para mim foi grande, amém? Já passei dias de fartura, de escassez. Mas eu não fiquei murmurando, irmãos. Eu aprendi isso. Antigamente eu murmurava muito. Mas hoje eu tento buscar a presença de Deus, amém? Porque o nosso Redentor vive, irmãos. O nosso Deus vive, amém? E é pela graça dele que nós temos que lutar para sobreviver. Porque às vezes, irmãos, se tem carne, eu glorifico. Se não tem carne, eu glorifico também. Se tem roupa nova, para vir no culto eu glorifico. Se tiver que repetir a roupa, eu não gosto muito. Mas eu tenho que glorificar também. Amém? Se tem janta, eu glorifico. Se não tem janta, irmãos, eu glorifico também. É isso que Paulo está querendo dizer. Eu não sei se já ficaram sem janta, mas isso, para mim, não é vergonha nenhuma. Já fiquei várias vezes, e aí? Glorifica o nome de Deus, coloca um filme lá, come uma pipoca, tá beleza, irmãos. Glorifica o nome de Deus. Tem gente que está muito apegada às coisas daqui da terra, irmãos.
E quando a sua riqueza for isso, for ouro, for prata, for comodismo, for conforto, irmão, você nunca vai conseguir viver essa palavra. Nunca, irmãos. Nunca. Misericórdia, amém? E agora eu vou contar esse testemunho. Eu falei para vocês que às vezes para algumas pessoas pode ser banal. Mas para mim foi bom. Porque eu fui quebrado e foi levantado o vaso novo. Porque assim, irmãos, às vezes o que eu estou passando agora é para mim passar. Não é para você, porque às vezes você não está preparado para passar o que eu estou passando aqui agora. Deus, Ele sabe o que cada um precisa. Ele não fala que não vai dar um fardo maior que ninguém possa carregar. É isso. Às vezes o que você está passando não é para mim, que talvez eu não vou suportar. É para você passar. É para você se tornar um vaso novo, amém? Glória a Deus. E nesse testemunho aqui, irmãos, eu vou contar para isso, porque para que a gente aprenda a ser um vaso novo. É cada milagre um vaso novo, não é cada propósito, o pastor falou? É bem isso mesmo. Em cada situação difícil a gente aprende algo novo. E se transforma em algo novo, sabe por quê? Para o milagre descer, para a glória descer, para o poder descer, irmãos. Amém? E teve um dia, eu não era da igreja aqui ainda, foi bem no começo do meu casamento. Que fase, irmãos, que foi. Meu marido foi desempregado nesse começo aí. E aí, irmãos, teve um dia que Deus provou o meu coração. Eu senti que foi Deus. Eu não falei para ninguém, nem para minha sogra, nem para minha mãe, para ninguém. Era eu e Deus. Sabe, tem momentos que é só você e Deus, não é ninguém. Amém? E eu tinha um pacote de macarrão lá em casa. E aí, irmãos, eu estava estremecida, porque estava no meio do mês. E o cartão estava estourado e não tinha nada. E aí bateu uma pessoa na minha porta, com umas crianças. Aí é forte o Brasil, né? E aí, você pensei que ela ia vender alguma coisa. Só que ela não foi vender. Ela foi pedir algo. Ela falou, eu queria pedir para a senhora comida. Irmãos, sabe parece que o tempo parou. Fá! Parou o tempo. Parece que eu passei uma semana naquele lugar ali. E aí eu falando com Deus ali. Eu olhando para a cara dela, acho que ela pensou que eu era retardada, né? E eu olhava, ela olhava. E agora? Dou ou não dou? Meu marido, aí ficou aquela coisa, né? A carne. Meu marido vai chegar, vai arrebentar. Que irresponsável que é essa? E os nossos filhos e nós? Atitude irresponsável. Veio tudo isso na minha cabeça, irmãos. Fá. Eu fiquei pensando e Deus falou, entrega. Veio uma voz lá no meu íntimo. Não tem aquela vozinha, aquela brisa suave que o pastor fala aqui? É essa brisa que você ouve. O Espírito Santo não fala. É uma brisa suave. Ele toca aqui dentro e quem decide é quem? É você. Ele fala com a brisa suave, ó, bem baixinho. Entrega. Eu vou prover. Irmãos, quando eu vi essa voz, eu vi aquela família, não pensei 2 vezes. Eu fui lá e peguei e entreguei. Aí você pode olhar assim, que vergonha, né? Servidora pública, passando por isso. Irmãos, Deus ele pode levar você para qualquer lugar. Você pode estar no mais alto. Se Ele quiser te colocar lá para te tratar, Ele vai colocar. Prepara. Vai colocar. Aceita que dói menos é melhor o processo. Porque se você precisar ir lá embaixo, Ele te coloca. Então não é vergonha para ninguém. Deus vai moldar do jeito que a gente necessita. Não é do jeito que a gente quer. É do jeito que a gente necessita. E aí, irmãos, foi assim, né? Aí entreguei com todo amor e alegria. Mas quando você entra para dentro da casa, aí vem, irmãos. Porque a gente é carne, a gente é ser humano. Nem é errado chorar, não. Entristecer agora, o que eu faço? Como que eu vou receber minha família? E agora, como que eu vou fazer? Aí vem tudo aquilo, irmãos. Tudo aquilo. Isso é errado? Não. Nós somos seres humanos, não é errado. Chorar. Mas o que falou aqui? Na música, né? Tem uma palavra sobre a minha vida. Não tem? Irmãos, aprenda. Tem uma palavra sobre a sua vida de vitória. Aprenda e entenda. E quem deu essa palavra é o Todo-Poderoso, é o Deus de todas as coisas que coloca a terra na palma das mãos, foi falado hoje, não foi? É isso. Eu decidi confiar em Deus, irmãos. Confiar em Deus, irmãos. Esperar em Deus. Como que é? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu fiquei só orando, irmãos, só orando e declarando, o Senhor proverá. E eu fiquei quieta, irmãos.
Porque Deus falou no meu coração, amém? E Ele é responsável por cumprir aquilo que Ele falou, ou não é, irmãos? Amém? E aí o que aconteceu? Foi difícil passar aqueles dias, aquele dia. No outro dia, irmãos, de manhã, bateram na minha porta. De novo. Pensa, o babado é forte lá em casa. Parece que eu moro lá no fim do mundo, né? Na ilha, né? Lá é a ilha de Salvador, irmãos. Com todo respeito aí, desculpa aí. Eu moro na ilha de Salvador, Jesus Cristo também. E aí bateram na minha porta, de novo. Quando bateram, falaram assim: eu vim te entregar isso. Sabe o que era? Uma cesta básica. Irmãos, Deus deu abundantemente mais do que eu pedi, do que eu pensei. Eu estava pensando no pacote de macarrão. Já estava bom. Não, Ele deu infinitamente mais. Ele dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sabe por que Ele prova o nosso coração? Porque Ele já sabe o que a gente vai fazer. Ele é Deus. Ele já sabe. Ele prova o nosso coração para você se conhecer. Aonde está o seu coração. Aonde está a sua riqueza, aonde está a sua fraqueza, para você ser transformado, permitir ser transformado, irmãos, permitir ser moldados, amém? Glória a Deus. E eu quero que você fale para o irmão que está hoje aí do seu lado, a circunstância adversa não pode roubar a sua fé, a situação adversa não pode tirar sua fidelidade a Deus. Então você entende que eu precisava de um tratamento para ser provada a minha fé? Amém? Eu entendo dessa forma. Agora, se você entender de forma contrária, murmurar, irmãos, entrar para aquele lado que eu falei, aquele viés lá dos fariseus, irmãos, você nunca vai chegar a lugar nenhum, você nunca vai ser vaso pronto, amém? Em Mateus 25 diz: e só é noiva prudente quem tem o azeite nas suas lamparinas. Não é isso que fala o capítulo, irmãos? E o que quer dizer isso? São aquelas que estão preparadas em Deus. Preparadas no dia mau e preparadas no dia bom. Sabe por quê, irmãos? Porque no dia mau é o que eu contei aqui. Você tem que se render, se humilhar aos pés do Senhor, se submeter. E no dia bom, sabe por que é perigoso no dia bom também? Porque a vanglória sobe. A vanglória sobe, irmãos. No dia bom, quem não é vaso, quem não é noiva, se vangloria, se aparece, se enche de si e se perde no meio do caminho também, irmãos. É por isso que você tem que estar preparada como a noiva, amém? Não são as circunstâncias adversas, as tempestades que tiram a noiva do alvo. Forte, irmãos. É aí que a gente vê os frutos de quem que é a árvore que está na videira verdadeira. Ali que a gente conhece. Amém? Porque as coisas do alto... Porque a noiva, ela glorifica a Deus, irmãos, em todo o tempo. Ela persevera. Porque ela não anda pelo aquilo que ela vê. Amém? Ela anda por fé em Deus, irmãos. Porque ela sabe que a maior recompensa dela não é ouro nem prata mesmo. Não é riqueza dessa terra. A maior recompensa dela é a salvação da vida dela, irmãos. A noiva sabe disso. Irmãos, o que Paulo dizia? Paulo, como que Paulo é livre, né, irmãos? Como que Paulo é livre? A Lu pregou sobre isso, irmãos. Paulo queria a morte, porque a morte era lucro. Eu quero ficar ao lado do meu amado, mas se tiver que ficar aqui, Senhor, eu fico. Mas eu queria estar aí já. Paulo fala isso. E isso é ser noiva. Irmãos, ele está no nível hard, né? Claro, bem hard, né? Mas é isso que é ser noiva. Ele já queria estar lá, eu quero estar lá com o meu amado. É isso que ele falava, amém, irmãos? E continuando aqui, em Mateus 25, 5 diz o quê? E tardando o noivo, cochilaram todas as noivas, prudentes e as nécias, e dormiram as tolas. O que Deus está dizendo hoje para mim e para você? Eu conheço as tuas fraquezas, eu conheço as tuas limitações, as tuas dores. Eu jamais vou dar um fardo mais pesado que você suporta. Eu estou contigo. Eu não disse que esta guerra é minha. Deus não quer que você coloque o braço, irmãos.
Este ano ele está falando sobre isso. Não coloque o braço onde o braço forte dele já está. Deixa ele guerrear esta guerra, irmãos. Amém? Glória a Deus. Porque Deus vai te dar resposta. Amém? Só que Deus hoje faz uma pergunta, irmãos, para você. Por que você tem resistido a Deus? Por que você tem resistido? Porque você tem falado a palavra só de boca e não tem vivido a palavra que você tem aprendido aqui dentro. Todo dia tem derramado um maná aqui dentro, irmãos. Só não aproveita e não pega essa oportunidade quem não quer. Todos os dias. Porque você tem resistido ao Senhor, Deus te pergunta. Outra pergunta que ele faz é só para você refletir. E chegar na sua casa, olhar no espelho e refletir junto lá. Junto com Deus. Porque você fala que é de Deus e a minha palavra não está em você. Quando você abre a boca, só sai fonte amarga, irmãos. Quantas trevas ainda tem nesse coração? Você acha que assassino é só aquele que mata lá fora, que a polícia prende? Não. Às vezes você tem sido assassino dentro da sua casa. Você tem matado seu marido. As palavras arrebentam com uma pessoa. Gera traumas, irmãos. Gera feridas. Às vezes você tem feito isso com teu filho, com palavras de maldição, com palavras que ferem lá dentro. Às vezes tem feito isso com a sua esposa. É isso que é fonte amarga. Fonte amarga, irmãos. Que fere, que machuca, que assassina. Tem pessoas que têm assassinado a própria família. Tem pessoas que têm assassinado o próprio irmão. Tem pessoas que têm assassinado aquele que chega na tua porta. Às vezes é um anjo do Senhor, porque eu vejo aquela mulher na minha porta como um anjo. Às vezes é um anjo do Senhor que está na tua porta e você está lá, julgando, ó. Descendo a lenha, irmãos. Fonte amarga. Porque a minha palavra não está em você. Porque você se aparta da igreja, se rebela e só está de corpo presente aqui, irmãos. Por quê? Porque quem se rebela, quem fala mal, quem não concorda com nada, irmão, só está de corpo presente. Não é a noiva. Só está de corpo presente, irmãos. Amém? E hoje Deus quer te curar com tudo isso, irmãos. Amém? Para que você se torne noiva. E não continue esta noiva insensata, irmãos. Amém? Porque se você não se submete, você se reclama de tudo, não concorda. Entenda, Deus quer te moldar, irmãos. Deus está te moldando, irmãos. Às vezes o que você está passando é para Deus te moldar. Amém? Ele quer te ensinar algo que você nunca viveu. Sabe o quê? Submissão. Submissão, irmãos. Como Deus falou comigo nessa palavra de submissão? Submissão. Graças a Deus que eu sou treinada isso todo dia. Meu ambiente de trabalho. Submissão. Que ele falou para mim assim, ó. Quem não se submete a homens, jamais conseguirá viver na total dependência de Deus. Jamais, irmãos. Porque você não consegue submeter a igreja do Senhor. Você não consegue submeter uma direção que Deus deu. Você não consegue submeter ao profeta. Você nunca vai conseguir estar na dependência de Deus, de alguém que você não vê. É aquilo que o pastor falou, né? Você só acredita. Sai daqui bombando. Ah, palavra de vitória. Acredita, mas você não crê de todo o seu coração. Você só acredita, irmãos. Amém? Então, hoje, irmãos, permita ser curado. É uma noite de cura, eu entendo. Amém? Deus está dizendo, se você vive assim, de corpo presente, de aparência, não muda seu coração, Gabriela. Porque você acha que sabe demais, que as suas experiências são demais, que todos têm que se render a você, senão você magoa, senão você fica com meninice, senão você fica ofendida, aquela palavra tremenda que ela pregou, ofendida. Se ofende por tudo. E pior não é isso, além de se ofender por tudo, ainda ofende o outro. Em todo momento você ofende, irmãos. Misericórdia, irmãos. Misericórdia, irmãos. E Deus manda te dizer, se você se enquadra aqui,
Você não é noiva de Deus. Desperta, porque Deus quer você no rebanho. Amém? E eu vou te provar que essa revelação veio de Deus. Amém? Glória a Deus. Porque a minha Bíblia diz assim, ó. Mateus 25, 7. Igual o pastor fala. Minha Bíblia diz assim, quando ele fala. Mateus 25, 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Todas aquelas virgens se levantaram e preparavam as suas lâmpadas. Que a noiva prudente, até o último dia, vai conviver na mesma igreja com a noiva insensata. Tá vendo aí? E todo mundo tá pensando que é noiva, né? Mas vai estar junto. Resumindo, falando de forma mais clara. Ou seja, o bode e a ovelha vão estar juntos. Andarão juntos até a vinda de Jesus. O joio e o trigo, não é verdade? Não tem que ser recortado só no final? O joio? Amém, irmãos? Então, por isso que Deus está trazendo essa palavra. Para que a noiva desperte, irmãos. Para que você não seja insensata. Amém? E no 8 diz o quê? E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. O desespero lá, ó. Porque não escutou esse culto aqui. Não é verdade? Se a insensata tivesse ouvido esse culto, ela estava preparada com azeite. Amém? Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Deus está dizendo que olha para você, irmãos. E com certeza Ele disse para elas lá, porque Deus não deixa ninguém enganado. Deus dá oportunidade para todos, irmãos. Busque agora enquanto há tempo, amém? Amanhã pode ser tarde e a salvação é individual. É você e Deus, irmãos, amém? Tem muita gente que acha que está salvo porque está dentro da igreja. Mas Deus não está nela. Deus não tem parte com ela, irmãos. Amém? Porque a pessoa, ela não tem novidade de vida. Ela não nasceu de novo. E vai ter uma surpresa quando Cristo voltar, irmãos. Amém? E no 10º, o que diz? Versículo. E tendo elas ido comprar as imprudentes, tá? Chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E se fechou a porta. Forte, hein, irmãos? E no 11. Depois vieram as virgens nécias, as tolas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Posso imaginar o desespero. E no 12. E ele respondeu. Aqui é doído, irmãos. Tomara que ninguém ouça essa frase. Em verdade vos digo, não vos conheço. Irmãos, Deus falou comigo num quarto, isso aqui. Vigiai então. Vigiai. Vigiai como? Vigie no seu comportamento. Tira as trevas que estão no teu coração. Vigie o que sai da tua boca, irmãos. Essa fonte amarga, irmãos, amém? Esteja preparada. Sabe por quê? Porque quando a noiva acorda, quando ela põe o pé no chão, Satanás treme a base, irmãos. Satanás treme a base. Ela acordou. Porque nada muda ela. Circunstância adversa não muda ela. Porque ela é movida pelo alvo, por Cristo, irmãos. Nada muda a fé dela. Irmãos, amém? E como é ano de graça, não é ano da graça? E quando nós dizemos, sua graça me basta. Fala por irmão que está do seu lado, sua graça me basta, Senhor. O que quer dizer isso? Irmãos, quando o pastor falou isso, já me doeu no primeiro dia. Que Deus ele vai nos sustentar, amém? A graça dele nos basta. Amém? Mas é mais do que isso. É porque ele é suficiente para nós. Irmão, suficiente. Amém? E o que significa isso? Que mesmo assim, mesmo que o seu sonho não se realize, você continua em Deus. Mesmo que nada dê certo, a noiva, ela continua em Deus, irmãos. Rompendo em fé, amém? Porque o que Paulo disse lá? Eu aprendi a viver o quê? Contente em toda e em qualquer situação. Na escassez e na abundância. Porque a alegria no Senhor é a nossa força, irmãos.
Amém? Glória a Deus. E como que você faz isso? Aí você me pergunta, como que é para fazer isso, né? É ano de guerra, irmãos, amém? Porque a palavra de vitória já foi liberada a nós. Você precisa declarar, irmãos, a palavra. Por isso não pode faltar o culto. Você acha que o pastor é chato que ele fala isso? Não, ele está sendo cuidadoso e zeloso com você. Ele está te ajudando, irmãos. Você precisa da palavra para cada guerra. A palavra de hoje, você pode ter certeza, irmãos. Sinto muito falar isso, mas vai te ajudar para amanhã, para essa semana. A palavra de hoje. Infelizmente, mas peça misericórdia, porque Deus sabe que nós somos pó. Deus conhece a nossa estrutura, irmãos, amém? Ele conhece. Ele não vai dar um fardo que a gente não pode carregar. Deus conhece a nossa estrutura, irmãos. E como que você faz, sabe como? Se volte a Deus. Afaste os demônios da incredulidade da sua vida, como o pastor disse, irmãos. Afaste as trevas que há do seu coração. Essa é a verdadeira noiva, irmãos, que luta todos os dias. Você acha que é fácil? Ah, mas para mim não é fácil. Mas para mim também não é. Eu sou carne e pó igual você, irmãos. Nós viemos do mesmo lugar e vamos voltar para o mesmo lugar. Nós somos carne e pó iguais, irmãos, do mesmo jeito. Só que tem uma diferença. A noiva verdadeira, ela se submete. E quem se submete, obedece. E quem se submete e obedece, irmãos, consegue estar na completa dependência de Deus, irmãos. Amém? Glória a Deus, porque é humilde. Humildade, irmãos. Amém? Ser humilde no tempo mau e na vanglória, irmãos. Amém? Ser humilde quando você está lá em cima e quando você está aqui embaixo. Amém? Glória a Deus. Deus me disse que muitos aqui não vivem a vitória, o milagre, porque não se submetem. Andam ofendidos, amargurados, murmurando, irmãos, no dia mau. Fazem o contrário que a noiva de Cristo faz, amém? Então entenda a verdadeira, irmãos, paz, aquela paz que a gente fala, que excede todo entendimento humano. Sabe na onde que ela nasce? Deus falou para mim, na guerra, na tribulação. Essa é a verdadeira paz, que excede todo entendimento humano. Sabe por quê? Porque quando você está naquela tempestade e você está em paz, todo mundo olha. Os ímpios olham e fica louco, irmãos. Cara, a vida dela está virada. Está acabada, está destruída. E ela está sorrindo ainda. Aí os irmãos da igreja falta arrancar o cabelo, né? Aquele que não é a noiva, né? Falta arrancar o cabelo, irmãos. Porque vê aquela vida daquela pessoa lá destruída. E ela glorificando o nome de Deus. É a noiva, irmãos. Glorificando o nome de Deus. É assim, irmãos, que a noiva faz, amém? Porque ela tem uma vida em Cristo, irmãos. Amém? E sabe por quê? Que a graça de Deus nos basta, irmãos? Amém? É por isso, irmãos. A graça, porque Ele é o único que nos sustenta. Ele é suficiente, irmãos, para nós. A noiva entende isso. Ele é suficiente para nós. Amém? Glória a Deus. E eu te faço uma pergunta agora, para encerrar. Para você levar para casa como tarefa. E refletir até domingo. Você é noiva? O seu noivo vai chegar. O seu amado vai chegar, irmãos. E Deus está te perguntando, você é noiva? Amém? Leve essa pergunta para você olhar diante do espelho. Quem é você em Cristo? Amém? Deu certo, Adriano, ou não? Não. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então vamos levantar agora e vamos declarar, vamos orar, irmãos, de todo o nosso coração, amém? Declarar que nós somos noivo, irmãos. Vamos declarar, feche seus olhos agora.